Salve tchutchucos, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui outro conteúdo de história geral, ainda dentro do mesmo tema, a Idade Média Ocidental, na segunda fase, lógico, que é a Baixa Idade Média, tá certo? Mas antes, tchutchucos, gostaria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou comentar agora. Eu vou trabalhar um dos aspectos mais interessantes desse período da Baixa Idade Média, que é a formação das monarquias nacionais, ok? Só que o detalhe é que esse assunto não tem na apostila de vocês. Para não falar que não tem, tchutchucos, a apostila fez o seguinte: não explicou o surgimento das monarquias nacionais nesse momento da Baixa Idade Média e deixou para colocá-lo lá na frente, quando vai se tratar a formação dos estados nacionais modernos, que na verdade é o ápice da formação das monarquias nacionais. Entenderam? Então isso aqui, tchutchucos, é uma aula bônus, tá? Eu vou trabalhar com vocês em duas aulas todo o processo de formação das monarquias nacionais nesse contexto da Baixa Idade Média. Lembrando, a apostila joga lá para frente, ela está um pouco equivocada. Eu estou trazendo para cá, para a Baixa Idade Média, para que vocês entendam como as primeiras monarquias surgiram e como, lógico, lá na frente elas vão se transformar em estados nacionais modernos, tá? Então olha só que coisa interessante. Eu vou trabalhar com vocês basicamente, tchutchucos, o que foi esse episódio todo, a formação das monarquias nacionais, abordando lá o contexto, significado, fatores, interesses e principais características, para depois abordar a formação de três monarquias desse momento, tá? Dentre várias, eu vou destacar três. Eu vou destacar a francesa, vou estudar daqui a pouquinho com vocês. Num segundo momento, eu vou trabalhar a monarquia inglesa, que é uma das mais curiosas, porque de certa forma ela foi singular, ela foi diferenciada. E por último, tchutchucos, eu vou abordar, na verdade, vou até reabordar a formação do Sacro Império Romano Germânico, tá? Porque reabordar? Porque eu já conversei com vocês sobre a formação desse Estado, Estado entre aspas. Vocês vão entender conforme eu for reexplicar, tá certo? O que eu vou deixar de fora? Eu não vou trabalhar, tchutchucos, a formação de Portugal, eu vou só comentar, até porque a formação de Portugal ela vai nos interessar lá na frente, num conteúdo chamado Grandes Navegações, e também não vou abordar, só comentar a formação da Espanha, porque tal qual eu vou ter que conversar sobre a formação de Portugal lá naquele capítulo sobre Grandes Navegações, eu vou fazer o mesmo com a Espanha, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vem comigo. Tchutchucos, formação das monarquias nacionais que a gente estuda aqui é a formação e centralização dentro da Europa, tá? E quando eu falo de formação e centralização, eu falo da formação de países e centralização do poder monárquico. Olha só o tempo de duração. Elas começaram a ser criadas a partir do século XI e passam a se consolidar a partir do século XV. Então, dentro desse espaço de tempo, qual é o contexto? Coloca lá uma estrelinha. Galera, o grande contexto que nós temos aqui é um contexto de transformações sociais e econômicas, tá? Aí eu destaquei aqui aquilo que vocês têm que captar. Quando eu falo de transformações sociais, eu falo, dentre várias coisas, não só do enfraquecimento da nobreza dos senhores feudais, mas principalmente a ascensão da burguesia. E uma burguesia que vai ascendendo, uma burguesia que vai praticando as atividades comerciais e até modernizando a economia da Europa, mas uma burguesia que não tinha amparo, não tinha quem pudesse dar proteção a ela, entenderam? Então, paulatinamente, a gente vai, e já foi estudado quando eu falei dos renascimentos comercial e urbano, a ver a aproximação desses burgueses com os reis, tá bom? Outra transformação dentro desse contexto de transformações é a transformação na área econômica, né? E dentre várias transformações econômicas, eu destaquei sempre o renascimento comercial. E já entendam que dentro desse renascimento comercial, a gente tem também o renascimento urbano, né? E por que é muito interessante guardar essa transformação? Porque nesse contexto aqui, tchutchucos, que é o contexto da Baixa Idade Média, nós temos a queda do sistema feudal,
a partir do momento em que a gente vai entendendo que é um sistema não camaleônico, é um sistema que não se adequa a transformações, a modificações, e por outro lado, o nascedouro de um outro sistema que por enquanto é chamado pré-capitalista. Entenderam? Então, o que a gente tem que entender aqui? O renascimento comercial, ele passa a demonstrar que a Europa se modifica, ela tem uma outra conjuntura econômica, que é a conjuntura do capitalismo nascendo, né, o pré-capitalismo, junto a um sistema feudal enfraquecido. Então, olha lá o que vocês vão ter de panorama. O panorama de grandes centros comerciais surgindo, centros que querem se tornar independentes de alguma dominação feudal. Nós vamos perceber a dinamicidade do comércio, mas um comércio que tem que ter mais liberdade, tem que ter uma certa proteção. E quem vai dar a certa liberdade e a certa proteção, com toda certeza, vai ser aquele que comanda a política da região. E não é o senhor feudal, vai ser o rei. E temos também como panorama, tio-tiocos, uma coisa super interessante, que é justamente uma burguesia desejosa em fomentar as suas atividades, né, as suas atividades comerciais e a sua dominação dentro do espaço urbano e precisa de alguém para apoiá-la. Entenderam? Galera, então nisso aqui a gente vai ter o grande significado do que foi a formação das monarquias nacionais, que é, como estou sempre mencionando, a centralização do poder monárquico. O rei aqui, ele passa a ter o poder de direito e fato. Ele assume o poder que, de certa maneira, lhes foi tirado quando a gente vai ter toda aquela conjuntura da Alta Idade Média, do sistema feudal. Por quê? Porque o rei no sistema feudal, lá na Alta Idade Média, para ter poder, o que ele fazia? Ele fazia a doação de terras, não é? Ganhava com isso lealdade, que podia ser proteção econômica, proteção militar, mas esvaziava o seu poder, porque uma vez a pessoa recebendo terra, o vassalo, ele poderia também fazer a mesma coisa. Ele doava terras, ganhava lealdade e assim se perpetuava um movimento de fragmentação política. Entenderam? Então aqui nesse momento a gente vai ter um rei reassumindo o poder de fato e nesse momento se tornando senhor de um determinado território. Mas o determinado território não é um feudo, é um país. Tá legal? E aí vem a grande pergunta. Tá, prof, dentro desse contexto, com o grande significado do que foram as monarquias nacionais, quais foram os fatores que levaram ao surgimento desses países? Então vem cá. Galera, são 3 fatores básicos que explicam a formação das monarquias nesse momento, e eu destaquei para a gente relembrar que tem toda uma conexão com o contexto e com assuntos que a gente já trabalhou. Quer ver? Primeiro fator, enfraquecimento da nobreza. E quando eu falo do enfraquecimento da nobreza, lógico, eu estou falando do enfraquecimento dos senhores feudais. E como é que eles foram enfraquecendo? Tchutchukos, eles foram enfraquecendo já naquela conjuntura dos indícios da crise. Lembram? Tanto é que quando a gente tem a manifestação daquele desnível entre produção e consumo, os senhores feudais passaram a deixar o feudo, a terra, sempre para o primogênito. E os demais, aqueles que não eram primogênitos, tinham que se virar. Se tornavam lá mercenários, se tornavam comerciantes, entravam para a igreja católica. Então esse foi o primeiro momento do enfraquecimento da nobreza. Só que aí veio o segundo momento, que foi vertiginoso. Chega o movimento cruzadista. As cruzadas orientais, elas são muito impulsionadas pela nobreza, por exemplo, mas eu falei para vocês, e vocês vão de lembrar, que não surtiram efeitos práticos para a nobreza, né? Por quê? Porque grande parte dos movimentos cruzadistas orientais não conseguiram chegar até o Oriente para dominar Jerusalém. E nem quiçá conseguiram perpetuar aqueles reinos latinos que foram criados. Lembra que eu falei que eles foram muito efêmeros? Eles tiveram curta duração? Então nisso, pessoal, a gente vai ter um enfraquecimento da nobreza, porque ela passa a ser mal recebida dentro do continente europeu, e muitos morreram nas cruzadas, deixando aquele espaço de poder vazio. Entenderam? Agora, tem um terceiro ponto desse enfraquecimento da nobreza que vai fazer conexão direta com o contexto que eu destaquei ali em cima. Tchutchukos, o comércio é reativado, a cidade é reativada e o pré-capitalismo está nascendo, correto? Mas o que eu disse do sistema feudal?
ele estava em crise, ele estava quebrando, né? Então, com a quebra do sistema feudal, a nobreza começa a se enfraquecer economicamente. E nesse momento, quem passa, como vocês sabem, a ascender é a burguesia. Entenderam? Então, primeiro fator, resumão, o enfraquecimento da nobreza é o enfraquecimento dos senhores feudais, é o enfraquecimento do próprio sistema feudal. Joia? Mas olha só esse segundo fator. Nesse segundo fator, pessoal, quando eu falo revoltas, eu falo de duas delas. As revoltas camponesas, que já começaram de forma tímida, mas muito presente lá com os indícios da crise. Afinal de contas, os camponeses estavam se rebelando contra a exploração feudal, mas vai se acentuar num assunto que a gente ainda vai trabalhar, que foi a crise do século XIV. Lá no século XIV, os camponeses passam a se rebelar cada vez mais de forma contundente, de forma até muito normal para aquele contexto, porque não aguentam mais serem explorados e, ao mesmo tempo, não participarem das transformações do sistema feudal. Então, reparem, quando os camponeses se rebelam, pessoal, eles se tornam um problema. Mas se tornam um problema para quem? Para os senhores feudais. Aqueles senhores que estão enfraquecidos, eles temem essas revoltas camponesas, porque quanto mais elas se acentuam, ou quanto mais elas tendem a se acentuar, elas acabam comprometendo a governabilidade de um território. Entenderam? Só que tem uma segunda revolta que eu já discuti com vocês e por isso dá para fazer uma alusão mais clara, que é a revolta dos burgueses. Lembra lá comigo, naquele âmbito que eu discuti com vocês, que é o renascimento comercial e urbano, aí já podem fazer a ligação com o contexto de transformações econômicas. Eu mencionei que quando as cidades eram reativadas ou surgiam, elas eram reativadas e surgiam dentro de um espaço feudal, dentro de um feudo, ou dentro de uma dominação de um senhor feudal. E com o tempo elas passam a se ligar a esses senhores no sentido de obrigação. Elas são submissas e por isso devem pagar impostos, devem prestar juramento de lealdade e com o tempo se torna um problema essa atitude, essa submissão. Então o que os burgueses ou membros da cidade fazem? Fazem os chamados movimentos comunais. Já vou até colocar. Então as revoltas burguesas são os famosos movimentos comunais, movimentos que lutavam contra a dominação feudal. Lembram? Podia ser ou pacífico, o que não era muito comum, ou por guerras, que passava a ser comum. Por quê? Porque os senhores feudais não queriam perder o controle dessas cidades. Afinal de contas, elas passam a ser a grande evidência econômica, sinônimo de riqueza. Entenderam? Então, nesse momento, quanto mais revoltas burguesas aconteciam ou movimentos comunais, você vê a ligação dos burgueses com os reis e, mais uma vez, uma acentuação dessa tendência à centralização política. Tá legal? E o último fator, pessoal, a centralização da política em alguns locais passa a ser vista como um sinônimo de harmonia. Por quê? Porque a centralização é aquela que vai combater e suprimir as revoltas, não é? A centralização é aquela que vai garantir direitos a determinados senhores em alguns locais. E a centralização também é aquela que, sobretudo, vai apoiar o nascente sistema econômico desse momento, que é o sistema capitalista. Entenderam? Então reparem que nesse último fator a gente identifica uma certa tendência à centralização, porque ela é bem recebida. Mas cuidado, ela é bem recebida por alguns setores, tá? Principalmente o setor popular e o setor burguês. Entenderam? Tio Cos, então visto isso, já que eu comentei de setores sociais, vamos olhar quem são os interessados e os interesses de cada um deles quanto à centralização da monarquia nacional? Então vem cá. Tio Cos, dois interessados vocês vão circular, tá? O primeiro, lógico, são os reis, aqueles que vão coordenar todo esse processo que a gente está estudando. E o segundo é a burguesia, aquela que apoia a centralização, aquela que precisa que haja essa harmonia para que ela possa executar suas atividades econômicas. Entenderam? A nobreza eu coloquei aqui, mas vocês vão entender assim. Ela foi oposta à centralização política, ela lutou contra durante muito tempo, em muitos locais, para evitar o surgimento das monarquias nacionais, mas com o tempo ela passa a apoiar. Tanto é
que quando vocês estudam o auge da formação das monarquias nacionais, lá na Idade Moderna, na figura do monarca absoluto, do absolutismo, você repara que a nobreza está lá, ela está apoiando. Por quê? Porque ela percebe que não tem como lutar contra um movimento que é tendência, um movimento que não tem como frear. Então, assim, ó, para vocês entenderem, os reis e a burguesia são os principais interessados nesse processo, joia, eles se aliam, eles fazem com que esse processo aconteça, a nobreza é contra. Mas logo em seguida, quando ela percebe que não tem como lutar contra esse movimento, ela passa a apoiar também, tá bom? Então vou começar pelos que nós circulamos. Vamos lá? Tchutchukos, o primeiro grande interessado nessa centralização só pode ser o rei, por quê? Porque ele almeja poder político. Ele almeja ter o poder de fato que não teve durante boa parte da existência do sistema feudal ou da Idade Média, né? Mas ao mesmo tempo, olha só que coisa interessante, os reis eles estão interessadíssimos também em limitar o poder da Igreja Católica, limitar a atuação da Igreja Católica em muitos locais que nós chamamos por enquanto de feudos, tá? E pensem lá, a Igreja Católica ela atuava nesse momento como? Atuava de forma religiosa, lógico, é o papel dela, mas também atuava de forma política. Muitos membros da nobreza eram membros da Igreja Católica também. Muitos senhores feudais eram também da Igreja Católica. E o mais louco, a Igreja Católica, tchutchucos, ela era até dona de terras em muitos locais ali do Sacro Império e, logicamente, na atual Itália. Tá legal? Então, para os reis, era muito importante limitar o poder da igreja para que o poder dele, que é o poder político, pudesse ser hegemônico, pudesse submeter essa igreja católica que tinha tanto poder. Entenderam? Agora, e a burguesia? Galera, a burguesia foi o primeiro setor social a embarcar nessa centralização e apoiar os reis. Por quê? Porque a primeira coisa que ela necessita é a proteção econômica. E quando se fala de proteção econômica, tchutchucos, não é só proteger a atividade comercial, é proteger os frutos da atividade comercial, como por exemplo o lucro e a usura. Reparem assim, o lucro e a usura não eram bem vistos e bem quistos por parte da igreja e da nobreza. Inclusive a igreja, ela no lugar do lucro, pregava o preço justo. Lembra? Muito praticado pelas corporações de ofício. Uau! Agora, havia também um problema quanto à usura. A usura era detonada pela Igreja Católica. A Igreja Católica achava que quando você faz a prática do empréstimos para cobrar juros, que é a usura, você está explorando um ser humano. Entenderam? A burguesia ela precisava que alguém protegesse esses dois elementos, por quê? Porque são os elementos que constituem a riqueza desse setor social e ao mesmo tempo também conferem maior dinamicidade no comércio. Entenderam? Outro interesse. A burguesia, tchutchucos, também está super interessada em acabar com os particularismos feudais. E o que viriam a ser os particularismos feudais desse momento? Particularismos, tchutchucos, por exemplo, era a infinidade de moedas que existiam. Por quê? Porque cada região, comandada por um senhor feudal, tinha sua própria moeda. Havia também até a falta de moeda, não havia moedas em alguns cantos, e aí isso dificultava as transações comerciais. Outro exemplo de particularismo, peso e medida. Imaginem que pesos e medidas eram variados dentro do continente europeu e era um absurdo, porque quando você tentava fazer a venda de um produto, mas você, por exemplo, usava quilo, o local aceitava grama, sei lá, alguma coisa parecida, a transação ficava emperrada, tinha que se fazer conversão. Era pior ainda quando se falava de medida, por quê? Porque a medida também tem relação, tchutchucos, com taxas que se pagava, isso por parte do burguês, lógico, para percorrer uma certa estrada. Então ele tinha que calcular o quanto ele tinha que gastar dentro daquela estrada pela quilometragem que ele percorria ou pela milhagem, entenderam? Então, os burgueses eles querem eliminar esses particularismos. Eles querem uma unificação monetária, eles querem uma unificação de pesos e medidas, o que era muito importante para você dar essa conferência de dinamicidade no comércio. Entenderam? E por último, tchutchucos, nobreza sempre lutando contra, tá?
Mas ali, quando ela percebe que a formação das monarquias nacionais era um movimento que não tinha como barrar, era um movimento muito forte, ela apoia também. E por que ela apoia? Primeiro ela apoia, tchutchucos, para poder garantir os seus privilégios, tá? Dentre os quais a gente destaca o privilégio, vai ficar muito claro quando eu for discutir absolutismo, ok? De manter as suas terras, o privilégio de não pagar impostos, o privilégio de receber uma certa renda do Estado, a renda do rei, joia. E por outro lado, temos também uma nobreza que vai apoiar com o tempo essa formação, essa centralização para combater as revoltas, né? Principalmente as revoltas camponesas, porque afinal de contas eram revoltas que aconteciam dentro dos seus territórios, dentro das suas propriedades. Entenderam? Então aqui a gente fecha um ciclo para demonstrar que quando se fala desse grande episódio das monarquias nacionais, a gente fala que, entre aspas, a elite da época é que estava apoiando, que estava conjecturando e fazendo o movimento acontecer. Entenderam? E aí olha o resultado. Nascem as monarquias nacionais, joia, não confundam com monarquias feudais, por favor. Aqui nesse caso, o nome nacionais é muito sugestivo. Nacionais tem a ver com países, né? E de certa maneira, tchutchucos, esses países eles vão ter 5 características muito comuns, tá? 5 características que são intercambiáveis e são características que se manifestam muito no auge da formação dessas monarquias, que é o absolutismo. Dá uma olhada aqui, ó. A primeira característica de uma monarquia nacional, de um país naquela época, era a tendência a uma cultura comum, tá? E o maior exemplo de uma cultura comum é a língua, tá certo? Apesar de existirem dialetos, a língua padrão era uma língua comum, beleza? Outra característica, a unificação monetária. Repare, isso é muito comum hoje em dia, todo país tem a sua própria moeda. Essa é a unificação monetária. Então, naquele momento, os primeiros países eles vão adotando esse critério de unificação, o critério de moeda única e padrão. Joia? Terceira característica, soberania real, o que é muito interessante, porque quando se fala da soberania real, fala-se da soberania do rei em relação às leis, à justiça, à administração. Então aqui vocês percebem que não há a divisão dos 3 poderes. Isso se acentua mais uma vez quando a gente conversa sobre o absolutismo. Entenderam? Quarta característica, a presença de um exército permanente. E esse exército permanente é um exército remunerado, ele não é temporário, ele é até profissional. E quem ele representa? Ele representa o rei, e o rei sempre identificado com o tempo com o próprio país. Tá joia? E por último, pessoal, uma quinta característica comum de qualquer país nessa época, de qualquer monarquia nacional, são as fronteiras, a delimitação fronteiriça. Joia? E dentro dessas fronteiras, o idioma comum, a unificação monetária, a soberania do rei, que tem que ser destacado porque é o ponto mais relevante, lógico, e o exército permanente. Entenderam? E aqui eu reforço mais uma vez. Galera, 2 países não se formam nessa época, tá? A Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália só nascem como países, e com esses nomes que eu mencionei e vocês conhecem, no século XIX. Tudo bem? Então, são características que valem para as monarquias nacionais que, de certa maneira, são muito comuns. Tchutchucos, então nessa aula a gente vai trabalhar o caso francês. Legal? França, país interessante. A gente pode falar que a formação da monarquia nessa localidade foi o caso mais significativo. Por que eu falo significativo? Porque o caso francês é um caso em que vai acontecer a formação de uma monarquia com um poder de direito e fato, como um mando figurino, tá? É uma centralização completa. E olha só que coisa bacana. Tudo começou a partir da dinastia Capetingia, dinastia essa que assumiu logo depois da dinastia Carolíngia, tchutchucos, entre os séculos 10 e 11, tá? Portanto, é a dinastia que assume logo no começo da Baixa Idade Média. Joia? E aí vai uma curiosidade, porque o nome Capetingia, porque o duque francês que começou essa dinastia era chamado Hugo Capeto. E ele assumiu porque era comandante da atual região de Paris, que era talvez um dos feudos mais importantes daquele momento.
Tá legal? Tchutchucos, é uma formação complicada porque durante todo o processo de enaltecimento da figura do rei e da tentativa de centralização política, a França sempre encontrou a oposição da Igreja Católica. Então isso foi uma dificuldade, porque quanto mais a Igreja Católica lutava contra a centralização, menos ela podia acontecer. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a Igreja ela detinha o poder político e o poder religioso de boa parte do continente europeu. Fora que os súditos aceitavam o Papa como autoridade máxima, tá? E dentre todos os reis dessa dinastia capetingia, eu sempre destaco esses dois aqui. Vamos lá, os dois Filipes, começando com o famoso Filipe II, ou Filipe Augusto. Ele foi o monarca da dinastia capetingia que comandou o território francês entre os séculos XII e o século XIII, tá? E por que ele é tão importante? Por que ele é tão relevante? Porque na condição de rei, tchutchucos, a primeira coisa que ele se ocupou em fazer foi o estabelecimento de fronteiras, ok? Só que anotem aí, esse estabelecimento de fronteiras foi sempre lutando contra a Inglaterra, que nesse exato momento era comandado pela dinastia Plantageneta. E olha só que coisa complicada. Um exemplo de luta para estabelecer fronteiras contra a Inglaterra, tchutchucos, era Flandres. Curioso, né? Flandres era uma possessão francesa, mas quem comandava de fato era a Inglaterra. A gente viu lá naquela aula sobre renascimento comercial e urbano, quando eu falei para vocês que Flandres começou a sua história como uma feira, e com o tempo de tanta transação econômica que fazia com a Inglaterra e por conta da qualidade dos seus tecidos, acaba se tornando um centro comercial. Então o que acontece? Era um centro comercial, pertencia à França de forma territorial, vamos colocar dessa maneira, mas era feudatária da Inglaterra, mantinha relações econômicas e até estava submissa à Inglaterra. Então ele lutou contra a dinastia Plantageneta para consolidar a fronteira francesa, principalmente tentando garantir o controle desse território. Tá bom? Outra coisa que ele faz, ele é o responsável pela constituição do Exército Permanente Francês. Exército, como eu disse, profissional, exército remunerado, e esse exército era o exército que lutava com o rei pela França, mas pura e simplesmente era uma exemplificação, o braço armado da centralização política. Beleza? E para finalizar, tio Cos, olha só que coisa importantíssima, já podem circular. Ele foi o responsável pela sistematização do sistema tributário e do sistema judiciário. Por exemplo, no caso do sistema tributário, ele estabelece os famosos impostos, eram utilizados para o entesouramento, né? Para a arrecadação do dinheiro para o Tesouro Real, para a França. Joia? E quando se fala do sistema judiciário, tchutchucos, fala-se da centralização da justiça. É aqui que, por exemplo, ele constitui funcionários como chamados bailios e senescais para percorrerem todos os territórios do que a França representa na época e passar a autoridade do rei, de passar a autoridade dessa centralização que estava acontecendo. Então o sistema judiciário era um sistema feito por funcionários do rei. Aqui você já tem uma centralização das leis, da justiça, tá bom? Tchutchuco, só que é o outro rei da dinastia capetingia que a gente mais conversa sobre, a gente mais destaca. Já peço até para vocês colocarem a famosa estrela, é Filipe IV, ou também chamado Filipe o Belo. Molecada, Filipe o Belo, ele foi o rei da França entre o século 13 e 14, tá? Ele já assumiu numa condição super complicada, por quê? Ele veio logo depois de um grande rei daquela época, que é o Luís IX, o rei inclusive, que foi o grande responsável pela consolidação das leis francesas em torno do rei, em torno do Estado, e também assumiu numa conjuntura de continuação das lutas entre a França e a Inglaterra. Grande parte dessa continuidade das lutas tem a ver de novo com Flandres, tá? Então ele assume um estado falido, ele assume também um estado que precisava de um rei que fosse muito maior do que foi o anterior, e agora, tchutchucos, ele precisava levar adiante o processo de centralização. E olha só, mais um complicativo do governo dele. Ele vai ser o monarca que vai entrar em conflitos com a Igreja Católica.
E está no singular porque o grande conflito que ele vai ter contra a Igreja Católica é que ele obriga os membros a pagarem impostos. Interessante, né? Ele precisava fazer com que a igreja pagasse impostos, primeiro para poder arrecadar o dinheiro que faltava. Afinal de contas, a França estava em crise. Ela ainda estava gastando na luta contra os plantagenetas. E por outro lado, ele também precisava fazer essa cobrança para submeter a autoridade da igreja à autoridade dele, para submeter a igreja católica dentro da França. E o auge desse conflito, pessoal, vai ser o que mais tarde eu vou conversar com vocês, chama-se Cativeiro de Avignon, tá bom? Mas olha só que coisa complicada. Para poder chacoalhar os pilares da Igreja Católica e demonstrar que ele era a autoridade máxima dentro da França, o rei passou a combater os templários. É aqui que acontece a execução do maior e mais importante líder da Ordem dos Templários, que é Jacques de Molay, tá bom? Outro ponto importante. Galera, ele foi o que nós chamamos de rei consolidador. Ele criou, meio que para justificar essa luta que ele estava tendo para centralizar o poder, um órgão chamado Estados Gerais. E o que são os Estados Gerais? Que era um órgão, tá? É no singular, mas fala-se no plural. Era uma espécie de parlamento. Era um parlamento consultivo. Então, toda vez que ele tinha que tomar alguma atitude, e ele sabia que aquela atitude podia ser deveras complicada, ele convocava os Estados Gerais, ele convocava esse parlamento. E aí é que está o detalhe. Os componentes desse parlamento, na sua grande maioria, eram nobres, tá? Eram burgueses também, mas na grande maioria eram nobres. Ele estava tentando justificar a presença dele como rei a partir da consulta feita a esse setor social também. Tá legal? E olha só o que gerou. Gerou uma ampliação do poder dele. E nesse momento, tchutchucos, meio que para tentar fazer essa finalização do poder da Igreja Católica em território francês, ele passou a influenciar o papado. Olha que coisa curiosa. Nessa época morreu Bonifácio VIII. O Bonifácio VIII foi aquele papa que sofreu com essa cobrança de impostos dentro da França. E aí, quando houve a escolha do seguinte, que era o Papa Clemente V, ele conseguiu manipular de tal forma a eleição desse Clemente V, que ele conseguiu fazer com que o cara fosse eleito de forma unânime, e aí vai o detalhe, ele era francês, e conseguiu também fazer com que esse novo Papa pudesse mudar a capital da igreja de Roma para Avignon, uma cidadezinha que fica no sul da França. É aí que nasce, durante 70 anos, uma coisa chamada Cativeiro de Avignon. O que é Cativeiro de Avignon? São os 70 anos em que o Papa não ficava em Roma, o Papa ficava em Avignon, ou Avignon, ou seja, ficava na França, tá? A coisa foi tão séria, foi tão dramática, pessoal, que o restante da Europa passou a atacar o Filipe, passou a dizer que ele estava fazendo uma manipulação da religiosidade, ele estava manipulando a Igreja Católica. Então, depois de 70 anos, lá por volta do ano de 1378, a Europa passou a fazer a eleição de um Papa paralelo. Olha que dramático. Entre 1378 e 1415, a Europa teve dois papas, tá? Um ficava em Avignon, França, e o outro ficava em Roma. Entenderam? Então esse episódio, que é o episódio do papado paralelo, já peço para vocês anotarem, é chamado Cisma do Ocidente. Tá legal? Cisma do Ocidente. O fator que levou, lembrem-se, a esse cisma do Ocidente é o Cativeiro de Avignon. É essa nova localidade para a sede da Igreja Católica imposta pelo Filipe IV, Filipe o Belo. Entenderam? Tchutchucos, então olha só que coisa legal. Tanto Filipe Augusto como Filipe o Belo, eles foram os responsáveis pela centralização política e cada qual foi o que colocou um tijolo nessa grande parede, que é a parede da monarquia nacional. No final das contas, lá por volta do século XIV, a monarquia francesa já tinha estabelecido fronteiras, já tinha um exército permanente, já tinha a soberania real em cima da tributação e do judiciário, já tinha diminuído o poder da Igreja Católica, constituído uma espécie de um parlamento, beleza? Só que nem tudo são flores, né?
Tchutchucos, o auge da formação da França foi, infelizmente, depois de uma guerra que a gente ainda vai discutir, quando formos trabalhar a crise do século XIV, que é a Guerra dos 100 Anos. Tá? Já notem, a Guerra dos 100 Anos, pessoal, ela terminou no século XV. Então foi no século XV que nós tivemos a consolidação dessa formação das monarquias nacionais. E por que foi trágico? Porque foi um conflito que durou 116 anos, mais uma vez envolvendo França e Inglaterra, mas foi um conflito que, além de ter matado muita gente, e quando eu falo gente, eu falo em especial os camponeses, né, o tipo mais pobre, também enfraqueceu a nobreza. E a vitória foi francesa. Sendo assim, com o enfraquecimento da nobreza e a vitória francesa, o rei soube evidenciar o seu poder. Ele consolidou a sua autoridade dentro desse território que hoje é a França. Tá legal? Bom, gente, conteúdo visto, vamos então resolver duas questões. Vamos começar pela gloriosa UEL. Então vai lá. No processo de formação das monarquias nacionais europeias, o desenvolvimento do comércio e das cidades. Opa, aí você vai parar e vai lembrar que quando ele diz desenvolvimento do comércio e das cidades, ele faz referência ao renascimento comercial e urbano. Joia? Então a questão está pedindo para você relacionar a formação das monarquias nacionais com o desenvolvimento do comércio e das cidades. Lembra que eu falei? Os dois processos acontecem ao mesmo tempo, entre o século XI e XV, ou seja, a Baixa Idade Média. Então vamos lá. Criou a necessidade de centralização do poder para unificar os tributos, as moedas, os pesos e medidas, as leis e mesmo a língua. Prof, eu tenho que lembrar que quando se comenta da formação dos países nesse momento, fala-se da aliança do rei com a burguesia. E por que que há essa aliança? Porque os reis querem poder e identificam na burguesia aquele setor que pode apoiá-lo nisso, enquanto a burguesia necessita de alguém para proteger as atividades econômicas. E aí, quando eu falo de atividades econômicas, eu lembro lá, inclusive, da unificação monetária, dos pesos e medidas. Então, parece que tem tudo a ver. E quando ele destaca a língua, ele está fazendo uma referência a uma das principais características das monarquias nacionais, que é cultura comum. Nossa, Tchutchuco, arrebentou, hein? Então parece que essa tá certa, concorda? Então dá uma separada, vamos olhar as demais para desencargo de consciência. Vai lá para B. Ocorreu sob uma luta de interesses que aliou a burguesia, a igreja, os artesãos, os servos contra o rei e a nobreza. Olha lá, ele opõe rei, olha lá, a burguesia. Já está errado. A gente sabe que os dois principais interessados na formação da monarquia nacional são esses dois elementos. Eles não estão lutando um contra o outro. Então, fora a B. Vai para C. Contribuiu para que a nobreza e a burguesia impusessem uma autoridade de cunho particularista no controle das cidades. Eu concordo, burguesia. Vocês concordam com nobreza? Não, né? A nobreza, lembra que eu falei, no começo foi contra a formação das monarquias nacionais, era contra a centralização política. Então contribuiu sim para a burguesia ter uma certa autoridade. Mas tem um detalhe mais interessante. A autoridade de verdade fica na mão do rei. A burguesia, se tem autoridade, ela tem uma autoridade econômica. Mas logo, logo, quando vocês forem estudar comigo o absolutismo, vocês vão perceber que até isso ela perde. Então está totalmente errada a C. Por enquanto, para vocês, é quando ele aponta a nobreza. Ela passou a ter autoridade. Não. Tá legal? Vai para D. Vamos ver, né? A D diz: criou condições para que a autoridade do rei no Estado moderno fosse limitada pelo parlamento. Tchutchucos, tomem cuidado. O único local onde aconteceu isso foi Inglaterra. E mesmo assim, lá na frente, com o absolutismo, esse parlamento não consegue mais limitar o poder do rei. Tá? Então aqui ele está generalizando. De novo, o único local onde você tem um limite imposto ao rei é o caso da Inglaterra por conta desse parlamento. Então está fora D. Essa é mais do que justo a gente chutar. Vai para E. Promoveu a subordinação do poder real aos duques e condes que possuíam grandes exércitos. Está invertido, né? É a subordinação dos duques e condes ao poder real, porque o poder real, o rei, passa a ter exército, o exército permanente. Então, foraça, né?
Então, estando fora B, C, D e E, a alternativa correta é A. Tá legal? Vamos olhar a seguinte, então. Mackenzie, tio Cos. Mackenzie é um clássico, né? E Mackenzie está exigindo de vocês assim, ó. O fortalecimento do poder real durante a Baixa Idade Média não foi acompanhado. Então a gente tem que selecionar aquilo que não tem nada a ver com o fortalecimento do poder real, com a formação das monarquias nacionais. Vamos lá para A. Pela edificação de uma administração centralizada, de uma justiça real, superando o poder da nobreza. Essa tem tudo a ver, né, tchutchucos? Afinal de contas, fortalecimento do poder real é centralização política. Então você tem uma centralização administrativa e jurídica. O rei é a peça central. Corretinha, deixa aí. Vai para B. Pela unificação de pesos, medidas e moedas, a fim de facilitar a circulação de mercadorias. Tem sentido também, vocês concordam? Porque quando se fala dessa unificação de pesos, medidas e moedas, fala-se do interesse da burguesia. Ela foi muito importante para a edificação do poder real, para o fortalecimento da monarquia. Então, deixa ela aí. Vamos olhar C. Pela definição de fronteiras, constituindo as bases territoriais das futuras nações europeias. Prof, o senhor até falou que o que nós estudamos quando falamos de formação das monarquias nacionais é a formação dos países europeus, que hoje são nações. Legal? Então tá certo. E fronteira mais do que nunca, a gente também tem que dar uma acertada, porque está correto mesmo, porque é uma das características de uma monarquia nacional. Deixa ela aí, vai para D. Da valorização das autoridades religiosas, submetendo os novos estados ao poder da igreja. O prof é o oposto, né? Quando ele fala novos estados, ele está falando do rei, então é o rei que é a autoridade. Então não se valorizam as autoridades religiosas, valorizam-se as autoridades reais, ou as igrejas ficam, a igreja no caso fica submissa. Então parece que essa está errada, é essa que parece que a gente vai ter que marcar, é não que ele quer, né? Então deixa aí por enquanto, vamos olhar aí para desencargo. Da imposição de um código de leis único, superando as leis feudais. Código de leis únicos tem a ver com a soberania real, né, prof? Isso. E a gente sabe muito bem que superam as leis feudais. Por quê? Porque é o código do rei, é o código da nação. Então tá certa também. Com toda certeza, então, muito bem analisado, o erro está na D de dado. É o que se pede, não foi acompanhado. Beleza? Então aqui a minha despedida. Tio Cos, como é um capítulo bônus, como não tem na apostila, a minha tarefa é essa questão aqui, ó. Cite os principais fatores que levaram ao início da centralização política na Europa durante a Baixa Idade Média. Faça e deixe aí, tá? Esse é o exercício de tarefa para vocês. Fora isso, tenta procurar algum exercício a mais que vocês possam resolver. Deve estar perdidão ali na apostila. E depois tenta me procurar, se possível também, se tiverem dúvidas. Joia? Então tá aí, tio Cos. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.